Olá pessoal, boa noite. Entrando agora ao vivo, segunda-feira. E aí, tudo bem? Como é que vai? Grande Leandro, Camilo Bórnia. Deixa eu adicionar aqui o Leandro. Peraí. Leandro, tens que pedir para eu liberar o teu acesso aqui. Mauro, o Camilo Bórnia é lá do Rio Grande do Sul. Nós nos conhecemos ainda quando nós éramos candidato, sempre acompanhando. Foi um dos elogios mais legais que eu recebi logo quando a gente começou aí o meu trabalho. É muito legal, o pessoal aí acompanhando, show de bola. Leandro, me convida aí para eu te adicionar. Muitas pessoas já entrando. Pessoal, enquanto o Leandro se acha lá, só comentar rapidinho que a vida de político não é fácil. Eu devo ter recebido, como sempre, milhares de... Opa, ele conseguiu entrar, peraí. Não, ainda não. Leandro, tem que pedir para entrar na live aí. Mas enfim, pessoal, como eu estava dizendo, recebi entre hoje, final de semana, sexta-feira, inúmeras mensagens, ligações, e-mail pedindo para apoiar o projeto 1075. Esse projeto, ele basicamente confere mais ou menos R$ 10.000 para as entidades que tratam de cultura, arte, e mais R$ 1.000 para a classe artística. E é uma sociedade extremamente organizada, é um setor muito organizado, enfim, e é muito ruim. Aí hoje nós fizemos aí um tweet dizendo de que o Estado é aquela grande ilusão de que todo mundo vive às custas de todo mundo e o Estado cobra muito caro para decidir de quem ele vai tirar e para quem ele vai entregar. E a pergunta que eu faço é quem é que vai pagar a conta? É o famoso quem vai pagar. E se fizermos uma enquete de qual setor ou de qual pessoa decide ou quer decidir mandar o seu dinheiro para lá, pouca gente faz isso. Porque no final das contas, nada mais é do que fazer filantropia ou caridade com o dinheiro dos outros. Leandro, tudo bem? Pessoal, boa noite, Gilson. Tudo certo? Tá ouvindo bem? Tudo certo, tô ouvindo. Então, tá. Boa noite, pessoal, a todos aí. Tá bom. Pessoal, o Leandro, ele foi candidato a deputado federal comigo lá em 2018. Inclusive, ele é meu suplente. Teria sido uma boa representação caso eu não tivesse sido eleito. E agora ele foi aprovado, ele é pré-candidato, foi aprovado no processo seletivo do Partido Novo e vai ser candidato a prefeito, se Deus quiser, né, Leandro? Por Jaraguá do Sul. E aí eu convidei ele para a gente conversar um pouquinho sobre reformas. Então, o Leandro, acho que é o cara ideal para a gente conversar sobre isso, porque tem uma larga experiência aí no empreendedorismo, já está no Partido Novo há bastante tempo e é muito legal a gente conversar um pouquinho. Então tá, agradeço, Gilson, o seu convite, né? Sei que a sua vida é muito corrida aí, mas para o nosso bate-papo hoje. Então, para quem me apresentar rapidinho, então, eu sou aqui de Jaraguá do Sul, sou empreendedor, casado, pai de 2 crianças maravilhosas, que têm me ocupado bastante tempo, né? Uma tem 1 ano, outra 4 anos, então é bem corrido. E a gente, apesar de ser empreendedor, a gente sempre se dedicou ao voluntariado, faz quase 16, 17 anos aqui na comunidade, em associações empresariais, a Associação de Micro e Pequena Empresa, a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, e também em associações de segurança pública, Conselho Penitenciário, Associação de Segurança Pública aqui do Vale do Itapocu, e que são 2 entidades que são muito representativas e que são muito fortes aqui na nossa região. Né? Tanto é que Jaraguá do Sul é uma das cidades
mais seguras do Brasil, né, com baixíssimo índice de criminalidade, graças, né, ao trabalho de toda a comunidade e também dessas entidades que apoiam os nossos órgãos de segurança pública, e também o nosso segmento empresarial, que é o povo muito empreendedor, tem muito sangue nos olhos no empreendedorismo, e que tem grandes empresas que representam isso, né? A VEG é um grande exemplo disso, né? Que está situada aqui em Jaraguá do Sul. Seus fundadores, né, moraram aqui até, né, passarem para outra vida, mas e nos fez, como você falou, depois de passar um longo tempo fazendo essa voluntariado, a gente viu que a política ainda nós estávamos atrasados, né? Aqui, Jaraguá do Sul, como grande parte das cidades, tem grupos, né, de políticos que estão há muito tempo na política e há pouca renovação. Então, em 2017, junto com o Gilson, a gente resolveu sair da indignação e foi para a ação. Então, fomos candidatos a deputado federal, né? O Gilson mais votado, aí eu segundo mais votado, com 23 mil votos, representando aqui Jaraguá do Sul. E Jaraguá do Sul a gente teve, para ter uma ideia, Gilson, de 85 mil votos válidos, a gente fez 15 mil votos. Então, algo bem representativo, né? Eu fui o terceiro deputado federal mais votado aqui de Jaraguá do Sul, e foi bem representativo perto daquelas outras pessoas que são mais tradicionais na política, né? Mas agradeço aí o convite e vamos fazer um bate-papo aí legal para contribuir com a pessoal. Antes, agradecer a presença aí do Felipe Camozato, nosso vereador, melhor vereador do Rio Grande do Sul, um dos melhores do país. Prazer estar aqui, pessoal. Marco Ferrari perguntou como é que eu voto sobre os artistas. Eu já comentei lá no início. Dá uma olhada no meu Instagram, Facebook, tem lá um post. Matias perguntou o que eu iria responder, se ia ser só as perguntas fáceis ou bobinhas, ou se ia ser algo mais complicado. Manda a pergunta aí, Matias, que tu quer saber, que eu vou tentar me esforçar para responder. Um dos compromissos é sempre falar a verdade e ser o mais sincero possível a qualquer momento, não ficar em cima do muro. Isso acaba afastando muita gente, mas é o que eu me propus a fazer e vamos fazer. Falando um pouquinho, entrando no assunto aqui das reformas, Leandro, vale a pena comentar de que quando se fala em reforma, nós estamos falando de algo extremamente complicado. É aquela pasta que fica embaixo de muitas outras pastas e de muitos outros serviços mais fáceis e que agradam muito mais gente e que mais pessoas têm capacidade de fazer do que algo extremamente complicado. Então, infelizmente, isso vai deixando para depois. E isso, na minha visão, é o que mais compromete o andamento do país, Leandro. Porque em 2019, foram 6 mil projetos protocolados só na Câmara de Deputados. 6 mil em 2019. O que isso quer dizer? De que a Câmara ela se dedica muito mais em tentar vencer esses projetos, que a maioria é inútil, desnecessário, que não atinge o fim que se espera, do que pegar os 4 ou 5 projetos que são importantes para o país. É muito difícil você retirar esse foco. Mais do que isso, nós temos todos os projetos de todos os anos acumulados. Por exemplo, algum projeto para ser votado em plenário, é impossível que ele entre na fila sem que nós aprovamos uma urgência. O que é uma urgência? 51 deputados federais têm que ir lá assinar de que aquele projeto, de que aquela iniciativa é urgente. Senão, esse projeto não vai a plenário. Porque entre as urgentes tem mais 6 mil projetos esperando. Então, não tem tempo hábil, mesmo a longo prazo, de ser apreciado isso tudo. Então, realmente, os projetos ruins, eles atrapalham muito mais do que se imagina. Não só porque eles são idiotas. É porque eles retiram o tempo útil de toda uma estrutura muito cara para se fazer aquilo que realmente importa. Vale citar, né, Gilson, que ano passado, justamente eu passei uma semana contigo aí em Brasília, né? Paguei do meu bolso para justamente verificar esse dia a dia seu aí como parlamentar e acompanhei o seu corre-corre aí de uma comissão para outra, né?
Constituição e Justiça, Direito do Consumidor, e ali eu fui, né, provei justamente isso, né, você tendo que votar muitas vezes voto contrário a projetos ruins que só iriam aumentar ainda mais a burocracia, tanto para empreendedores quanto para o cidadão brasileiro, ou iam encarecer a vida desses cidadãos, né? Então, e eram os projetos, vamos dizer assim, o intuito era muito bom, porém na prática ele se torna muito perverso para o cidadão ou para o empreendedor. E aí você tem que sair, eu acompanhei você correndo de uma comissão para outra para justamente fazer a sua defesa, né, pedir a palavra e convencer os demais parlamentares a votar contigo, né? E foi muito bacana porque presenciei você tendo várias vitórias justamente para melhorar a nossa vida, e com certeza fiquei muito grato em ver esse trabalho ali no dia a dia. Mas é fantástico, é isso aí, é isso que nós imaginamos, não imaginava que era tão corrido isso, nessa correria de uma para outra. Claro, tem o apoio da bancada aí do partido, né, que também participa de outras comissões, mas e também da estrutura que o partido lhe dá para acompanhar nessa correria aí do lado para o outro, né? Mas parabéns ali, que eu vi que é exaustivo aí o trabalho, e principalmente para trazer luz, né, em cima de projetos ruins que às vezes parecem ludibriar os demais parlamentares com boa intenção. Nós estamos aí com uma audiência muito boa e, assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas que trabalham lá, especialmente os parlamentares, a maior burrice é não reconhecer a principal ignorância. Então, prestem atenção. Hoje nós temos um poder centralizado. Ou seja, sempre por algum motivo, na cabeça deles, eles acham que vão resolver o problema de alguém. Só que o conhecimento ele é disperso. Então, imagine um empreendedor que trabalha numa feira e lá ele vende berinjela, ele vende cenoura. Mesmo que ele não tenha estudo, ele sabe o que ele vende, mais o que ele vende menos, qual o preço que ele vai colocar, porque se ele botar mais caro, ele não vende, se está encalhado, ele coloca mais baixo, qual é o custo que ele tem, o que ele precisa plantar. Se o preço aumenta muito, vai ter um outro comerciante que vai achar que aquele produto é lucrativo, vai buscar de uma cidade vizinha ou vai plantar mais. Enfim, o preço ele acaba servindo como equilíbrio no mercado. Isso é muito importante entender, que um político lá em Brasília não conhece nada do conhecimento que está disperso, por mais simples, todos os confins do país. Então, sempre quando se faz uma lei, e essa lei é federal, ela vale para 5.500 municípios. O que, certamente, ela vai ser injusta para alguém. Assim como é injusto qualquer coisa que nós generalizamos. Então, quanto menos leis, melhor. E as pessoas precisam, de uma vez por todas, entender. E é muito estranho, porque todo mundo diz que o político é ruim, que o político é safado, que o político é sem vergonha, mas todo mundo espera que o Estado faça alguma lei para proteger ele, para proteger o seu setor, para ajudar ele. Mas como assim ajudar? Primeiro que ele cobra muito caro por isso e ninguém discute, mas muito caro. E segundo, que ele é ignorante, porque ele não conhece. Sim. O Estado é sempre representado por um político. Eu reconheço que eu não conheço todas as atividades econômicas, nem em Santa Catarina, são 295 municípios. Quantos você conhece, Leandro? Muito pouco, né? A única coisa que eu sei e que eu conheço é que esses comerciantes e essas pessoas desses municípios é que eles sabem o que é melhor para eles. E não um burocrata lá de Brasília defecando regra. É isso que gera problema, é isso que gera burocracia. Eu ia te comentar um negócio, Gilson, se me permite. Eu fui visitar uma empresa aqui de Jaraguá mesmo, um pouquinho antes de iniciar o fechamento, enfim, os cuidados com a saúde, que é uma fatia queijos e presuntos e tudo mais. E aí
o proprietário falou assim, Leandro, eu levei 4 anos, eu construí a empresa, eu levei 4 anos para poder começar a produzir. 4 anos. Pensa, tu constrói uma indústria, tu compra as máquinas, e aí vai, inspeção e volta, vai para Brasília e volta. Pensa quanto tempo esse imobilizado ficou lá. E aí, dentro do que ele constrói, ele ainda tem que construir uma parte para o governo, porque ele teve que construir uma sala, né, para os inspetores federais, para quando vão lá fiscalizar a empresa dele, eles têm uma salinha e tem que ser exclusiva para eles. Pensa, o governo obriga ele a construir para o governo dentro do próprio ambiente dele e da indústria dele. E, assim, mais uma vez eu me surpreendo, né? Não sei se eu já te contei, mas eu fui sócio de uma transportadora aqui em Jaraguá e tinha um cliente aqui de Joinville que queria levar uns produtos para Manaus, para outra filial dele, só que precisava ter, enfim, algumas enfim, certificações diferenciadas através do Fátima, né? Aí eu fui aqui na Fátima local e daí não tinha a pessoa naquele momento. Daí voltava lá para Florianópolis. E vai para um lado, aí começa a ver taxas. As assessorias que fazem a venda dos produtos, né, para ajudar a gente a diminuir a burocracia e conseguir vencer a regulamentação. Ou seja, eu desisti naquele momento de ter a certificação necessária para oferecer aquele produto para o meu cliente, de tanta burocracia que tinha no meio do caminho para a nossa transportadora vencer e poder... Isso é antes de fazer qualquer trabalho. A gente só queria fazer uma cotação, mas para chegar no ponto de fazer a cotação e estar habilitado para fazer o transporte, era muita burocracia. Então, não valeu a pena. Depois de meses tentando, a gente desistiu. Então, e o que acontece? Cria-se um monopólio, um oligopólio de empresas, que são só elas que prestam serviço, encarece o produto para o transportador, que encarece o produto final, e aí é uma cadeia que tu conhece bem, né? Isso que as pessoas não percebem. Na verdade, o sistema de burocracia, de regulamentação, de fiscalização, ele é de exclusão social. Que significa que poucas pessoas conseguem acessar e conseguir o papel que certifica que aquela entidade, aquela pessoa é possível desenvolver. E só favorece quem já está no mercado, os grandes. É muito bizarro isso. E outra coisa que tem que se pensar é quem fiscaliza o fiscalizador, né? Quem fiscaliza o fiscalizador? E é interessante porque as pessoas que gostam de credenciamento, de burocracia, de certificação, elas não entendem de que é esse o motivo de que o Brasil é um país corrupto. Porque ele é propício, porque as pessoas precisam de um carimbo. E se elas precisam de um carimbo, tem alguém que consegue resolver este carimbo. E para resolver esse carimbo, é aquela coisa, se vende facilidade. Exato. E só tem facilidade se existe dificuldade. Se não existisse isso, não haveria tanta corrupção. Aliás, se não tem o funcionário público, não tem corrupção. Se não tem a necessidade do credenciamento, não tem corrupção. Mais pessoas acessariam o mercado, produtos com qualidade maior e com preços menores. E esse é o ponto, já casando aqui com a reforma tributária. A reforma tributária, pessoal, infelizmente, uma notícia ruim aqui, ela não vem para diminuir a carga. Ela não vem para diminuir, infelizmente, o valor que se paga. A ideia inicial, e já está muito difícil para que seja concretizada, é reduzir a burocracia. Hoje, uma empresa aí de médio grande porte gasta 2.000 horas para calcular todo o emaranhado tributário. Você nunca sabe se está acertando. Se paga a menos, você é multado 50%, 100%, enfim. Se paga mais, nunca te devolve. Também é de exclusão social. Pouquíssimas pessoas conseguem saber o que fazer. Precisa de uma estrutura interna ou externa extremamente preparada. Enfim, são inúmeros tributos, inúmeras siglas. Ninguém, nem dos que nos ouvem e nem nós, sabemos de todas elas. Então, a reforma tributária, para que todo mundo saiba,
ela vem com o objetivo de reduzir a burocracia, reduzir o prazo que se tem para que as pessoas descubram quanto que tem que pagar. Ela vem reduzir a dificuldade de recolhimento e de apuração. Então, essa proposta de reforma tributária, ela tem duas bem avançadas na Câmara, uma é do Rauli e a outra é do API, elas coincidem em algumas coisas, em outras não. A ideia principal é aglutinar 5 tributos em um, e ter um organizador central para dividir os recursos. Basicamente, é essa a estratégia. Confesso que não gosto integralmente das duas, tem várias falhas, vários problemas. Primeiro, por conta dessa organização central. E, segundo, uma grande crítica minha é de que a transição, por exemplo, essa do Raul, é de que o prazo de transição seria de 10 anos. Esse prazo, ele seria necessário, conforme o autor, Leandro, para as empresas se adaptarem, para a Receita se adaptar com um novo sistema. Por que da minha crítica? A crítica é que se o sistema que nós temos hoje é burocrático, difícil, complicado, atrasado, nós vamos ter que conviver 10 anos com esse que é assim, que é justamente o motivo da reforma, e com o novo, numa fase de transição de 10 anos. Então, é mais ou menos um financiamento para uma casa própria, né? Sim. Vamos ficar 10 anos pagando uma parcela cara para depois ter um imóvel, para depois ter um sistema próprio. Eu acho que eu defendo alguma coisa um pouco mais curta, mesmo que pague mais caro num curto prazo, do que ficar pagando um tempo muito alto e dolorido. Todo mundo sabe aqui, pessoal, que quando se reduz a burocracia de apuração e recolhimento e se reduz o tributo, se aumenta o estímulo ao empreendedorismo, se aumenta o número de empregos e se aumenta a arrecadação. Aliás, os Estados Unidos deu um salto quando ele reduziu a 21%, por exemplo, a mais ou menos 21% a carga tributária deles. Foi um grande insight aí, ensinamento que a gente poderia aprender. Então, de reforma tributária é isso. Infelizmente, o governo federal ficou de enviar essa reforma ainda ano passado. Acabou não acontecendo e esse ano já virou aí fevereiro, março, demora um pouquinho para iniciar o ano político, infelizmente. Aí veio a pandemia. Infelizmente, não se fala mais isso. O governo federal não veio com essa proposta que, conforme o Ministério da Economia, seria para aglutinar as melhores coisas dessas duas reformas, as melhores ideias, e aí ter força política com a ajuda do governo para que ela viesse a aprovar. Aí muitas pessoas perguntam assim para mim, tá, Gilson, mas por que os deputados federais não fazem sozinho? Na verdade, eles não fazem sozinho porque não tem número suficiente, não tem capacidade técnica suficiente. E terceiro, quando o projeto vem do governo, ele recebe bypass, ele recebe facilidade no trâmite de vários procedimentos legislativos. Coisas de que se um deputado ou se uma pequena bancada fizer sozinho, ela não consegue. Ela tem que passar por todos os projetos, todos os trâmites anteriores. Para vocês terem ideia, eu até não vou mentir, mas que eu me lembre, a reforma, por exemplo, do Raul, a reforma tributária, já tramita há mais de 8 anos. Então, não adianta a gente protocolar um projeto ou ter um projeto protocolado se não tem força política de vários parlamentares, de várias equipe técnica e apoio, inclusive, da população para que isso tramite de uma forma rápida, como aconteceu da Previdência, por exemplo. Sim. Viu, Gilson? Só fazer alguns complementos aí. O Raul já esteve aqui na Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, se não me engano, foi em 2017 ou início de 2018, apresentando esse projeto. O pessoal achou, né, junto, que eu estava lá também, achei bem interessante. Lógico, né? Juntando e diminuindo a burocracia, mas como você falou, sem abaixar
a quantidade né, o valor arrecadado para a União. O segundo ponto, eu ia te colocar que em 2016 eu era presidente da Associação de Micro e Pequena Empresa aqui, fazia parte da Federação das Micro e Pequenas Empresas. Eu fiz um debate na CBN e naquela época eu fiz umas pesquisas e encontrei um estudo que dizia que no Brasil 80% dos empreendedores pagavam mais tributos do que realmente deveriam pagar. Sabe aquela coisa assim? Veio a guia, paga para não se incomodar. Paga. Isso não... E aí, de pouquinho em pouquinho, e como você falou, para devolver, o governo até reclamar e tudo mais, ou o governo devolver, leva-se anos. Mas era um absurdo. Quando eu cheguei encontrei aquele estudo, não, faz sentido, né? 80%. E mais um ponto, aqui em 2016, a gente fez 2015 começou a oficiar a nossa prefeitura municipal, que a gente não existia ainda em Jaraguá do Sul, a nota fiscal eletrônica. Jaraguá do Sul perdia muitas empresas para outras cidades vizinhas, provavelmente até para Pomerode, porque não tinha nota fiscal eletrônica. O empreendedor tinha que, lá na prefeitura, solicitar a nota fiscal avulsa. Maior absurdo, né? 2015, 2016. Mas, enfim, era uma longa discussão. Só que depois que foi implantado a nota fiscal eletrônica, o recolhimento do ISS assim, virou exponencial. Ou seja, a facilidade, né, de produzir, imagina o camarada parar no meio do expediente que ele está produzindo para ir até a prefeitura solicitar uma nota fiscal. Ele está perdendo hora trabalhada. Então, claro, e muitos nem iam, né, ou desistiam do trabalho. Então, são dados que eu achei interessante aqui para completar o que está falando. E eu ia, por último, finalizar devolvendo para ti, mas você já acabou respondendo se teria força, né, para essas duas propostas avançarem esse ano. A gente sabe que a pandemia roubou, acho que grande parte do foco, né, no momento, e acredito que acabou com o ano legislativo, talvez, aí, de algumas pautas importantes como essa, né? O que você, só para completar? Na verdade, Leandro, e desculpa aí o pessoal que está na live, a pandemia e as atitudes do governo como um todo, não estou falando só do governo federal, mas as atitudes do governo estadual, dos municipais, a situação de como isso foi tratada, não só roubou a pauta, mas como roubou o mérito. Porque nós que eu digo, o Brasil, o Congresso Nacional, acabou com toda a economia da reforma da Previdência de 10 anos em 3 semanas. Então, o que acontece? Todas as reformas que terão que ser feitas daqui em diante não poderão ser feitas conforme se pensava no passado. Elas deverão ser muito mais duras. Elas deverão ser muito mais profundas. Porque vai precisar de mais dinheiro. Vai precisar resolver muito mais coisa. Sim. Então, a gente só está adiando. A gente só está empurrando para a barriga. Então, é muito interessante quando se fala em carga tributária, vamos ajudar a dar R$600 aqui, vamos dar R$1.000 aqui, vamos conceder empréstimo subsidiado, vamos, enfim, tudo isso, pessoal, só tem duas alternativas. Primeiro, cobrar mais impostos. Segundo, imprimir dinheiro. As duas alternativas são péssimas. Os R$600 de hoje vai ser pago 1.200 amanhã. E as mesmas pessoas que estão recebendo vão ser os próprios mais prejudicados. Sim. Isso é um dado interessante, porque muita gente diz assim, tomara que se aumente os impostos mesmos, tem que mais cobrar impostos porque eu quero ter serviços. E isso é engraçado, porque todo mundo quer serviço do Estado, mas ninguém quer financiar. Sim. Ninguém quer financiar. Porque eu quero ajudar os artistas. Beleza, quanto é a tua parcela? Porque é hipocrisia usar o dinheiro do outro para financiar o que você quer. E isso é um ponto muito, muito crucial, um problema gigantesco. E eu vou mais fundo ainda, Leandro. A preocupação do Congresso, por incrível que pareça, ainda hoje com o objetivo de ajudar essas categorias, quebrando o Brasil, é sair bem na foto. É ser agradável para aquela categoria. Porque é aquela categoria específica que vai eleger aquele representante.
Sim. Então, enquanto a gente não conseguir espalhar esse pensamento de que não importa o quão bom você seja, não importa quão lindos são as suas boas intenções, o resultado é drástico. É drástico. E não funciona. Se o dinheiro ficasse no bolso e não fosse recolhido para alguém de Brasília decidir o que fazer, a gente poderia escolher o que fazer. E o problema da reforma tributária, em grande parte, é esse. Porque em países, por exemplo, nórdicos, porque lá funciona uma carga tributária, mas lá as pessoas até não se incomodam em pagar tanto, apesar de se incomodarem sim, porque elas têm o serviço, Sim. elas recebem o serviço. Aqui, saúde, segurança e educação, nós não recebemos. Aliás, a primeira coisa que uma pessoa faz quando ascende um pouquinho financeiramente, ela contrata particular. Sim. Ela vai lá e bota o filho na escola privada, que custa mais barato do que da pública. Ela vai lá e contrata um plano de saúde, etc. Sim. E o governo não quer que as pessoas, por exemplo, deixem o filho estudar em casa. Ela não quer que as escolas tenham uma grade curricular própria, que ensine métodos diferentes. Por quê? Tem que ser definido um padrão para o Brasil inteiro, em todas as localidades. Então, esse poder centralizado burro, ele consegue disseminar a burrice para um país que, no final das contas, a riqueza e a diversidade de pensamento e cultura acabam sendo prejudicados sempre. Sim. Então, a reforma tributária ela tem um aprofundamento muito maior do que se pensa, porque ela fala de divisão, ela fala de arrecadação, ela fala de escolhas. E muito se engana as pessoas que acham tem que mais recolher porque são os ricos que recolhem. Leandro, mais da metade do que tudo é recolhido no país, mais da metade é feito por pessoas que ganham menos de 3 mil reais. Mais Puxado, da né? metade. Aliás, para o rico é muito fácil pagar o tributo. Ele geralmente recebe o dividendo, ele recebe da empresa que paga menos. Sim. Não, muito fácil, eu estou sendo injusto. Mas é menos dolorido, para ele, obviamente, do que para o pobre. E o Sim. pobre não consegue ascender e chegar lá, porque justamente ele tem que pagar o tributo. Sim. É um autoflagelo que as pessoas que não têm condições exigir cada vez mais do Estado. Sim. Mas eu te falar, Gilson, e talvez tu vai entrar na sequência, mas é justamente o que está todo mundo fazendo nesse momento, dentro dos seus lares, ou os empreendedores dentro das suas empresas, que é fazer os cortes internos, né? Então, eu tenho que diminuir o meu aluguel, eu vou para uma sala menor, eu preciso reduzir o quadro de pessoas que eu não estou faturando, eu tenho que lançar novos produtos, eu tenho que facilitar o meu cliente a chegar, né? Para o meu cliente chegar nos meus produtos através de WhatsApp, de redes sociais e tudo mais. E o que o governo, né? E daí talvez vai entrar na reforma administrativa, né? O que o governo está cortando para pagar essa conta? Porque pelo que, né? Que talvez entraria na reforma administrativa, né? Talvez pode, porque a gente, né? Eu até semana passada eu fiz um post falando sobre o IBS ali, né? Da junção dos impostos. Daí uma pessoa falou: mas mais uma vez o pobre vai pagar e vocês, os empresários, vão, enfim, não vão pagar nada. Eu falei: não. Mas nós não estamos querendo, né? Tem que tributar o rico. Não, mas assim, antes de começar nessa questão de criar novos impostos, aumentar impostos, vamos começar a fazer o trabalho de casa, de cortar, enxugar a máquina, parar de gastar dinheiro com estatal que só dá prejuízo, enfim, aquilo que tu defende sempre nos teus posts, né? Mas como que está aí essa reforma, talvez que entraria na reforma administrativa? Existe essa percepção ou não estão nem aí? Como você falou, vamos, no máximo que eles pensam, vamos aumentar tributo para pagar essa conta toda. Antes de responder, dar o parabéns aqui para o Diogo. Ignorância, o empresário só repassa. Muito importante essa informação. Vamos, o FGTS é um direito. Quem paga é o empreendedor. Claro que o empresário coloca no custo. Porque o 13º é bom. É óbvio que
ele coloca isso no custo, e se fosse para pagar em 12 parcelas, ele ia dividir em 12. Quem está Sim. pagando é o funcionário. É óbvio que quem paga é o consumidor, porque se uma garrafa de vinho tem 70% de tributo, na hora de vender, o empresário vai fazer esse cálculo, quem vai pagar é o consumidor. É esse pensamento que nós vamos precisar passar adiante, e o pobre ele também consome. Então, a partir do momento que nós Sim. temos remédios a custos de impostos altíssimos, que finalidade tem o Estado? O imposto ele não serve para, conforme alguns, estimular ou não a compra. Então, por que o remédio tem alto imposto? Por que a contratação de funcionário tem alto imposto? Aliás, todo mundo sabe aí que o salário de R$ 1.200, na verdade, ele custa R$ 2.000. Sim. Fora aqueles 1.200 que tudo que ele vai no mercado custa aí 35% de tributo, fora todo o emaranhado de custo que tem que ser feito para fazer esse cálculo. Mas, respondendo a tua pergunta, Leandro, de novo, infelizmente, essa não é uma preocupação da classe política. Já tivemos aí umas 2 ou 3 oportunidades de reduzir o gasto público, de reduzir salários, de reduzir estrutura, e nós fomos vencidos em todos. Realmente é interessante de se ver de que a classe política acha que dinheiro dá em árvore. Porque fica raspando taxa, fica fazendo dívida, e a última coisa que vai ser feita é reduzir toda essa carga, todo esse gasto para manutenção de uma estrutura estatal. E não faz sentido não só por aquilo que tu estás me dizendo. Porque, olha só, se existe um Estado que atende saúde, segurança, educação e outras 600 e poucas estatais, e esses serviços eles não estão funcionando, faz sentido continuar pagando? Uma empresa que ela terminou de não está mais produzindo sapato, por exemplo, que não está cumprindo, não tem ninguém comprando, o que ela fez? Os funcionários estão em casa. No Sim. setor público, o que está acontecendo? Continua recebendo. Para ter ideia, na Câmara de Deputados tem uma empresa contratada, terceirizada para fazer a limpeza de todo o Congresso. Aliás, para quem não sabe, tem 20 mil funcionários o Congresso Nacional, só a Câmara de Deputados, aliás, o Congresso Nacional, 20 mil funcionários. 3 funcionários só para fazer o reconhecimento facial de deputados. 8 que fazem taquigrafia, coisa que não precisava. Para escrever à mão o que um deputado fala em discurso. Mas, enfim, toda essa estrutura não está funcionando. Por quê? Porque as sessões são online. Sim. Acontece que nenhum contrato foi rescindido. Nenhum funcionário deixou de receber. Nenhum funcionário teve o seu salário reduzido. Nenhum. E isso não sei quando vai acontecer. Pelo visto, só vai acontecer quando realmente faltar dinheiro. Não, agora não tem mais dinheiro. Agora não tem mais dinheiro. Isso se não decidirem imprimir ainda, porque não faz sentido, não faz sentido. Então, é muito pior do que se fala, é muito maior do que se pensa. Porque o setor privado ele já está dando a sua contribuição, o setor privado está recebendo a MP lá, que reduz a carga horária, e reduz o valor do salário, e blá, blá, blá. É muito pior, porque eles têm a carga de trabalho reduzida. Pessoal, não estou generalizando, né? Estou dizendo alguns setores. Sim. Mas eles não têm o salário reduzido. Eles não têm os benefícios reduzidos. E aí a gente tem uma arrecadação que despencou. O serviço, obviamente, ele não existe no mesmo ritmo que nós tínhamos, mas a despesa continua a mesma. Então, Santa Catarina, Leandro, deixou de arrecadar em 2 meses, março e abril, maio, eu não sei o número, R$1 bilhão. R$1 bilhão. Então, me incomoda muito a questão da pandemia, porque se polarizou uma discussão quando deveria se racionalizar numericamente. Não era o objetivo achatar a curva para ter atendimento médico? Não era melhor agora nós termos essa grana, ou pelo menos parte dela,
para comprar respirador, para comprar leite do UTI, para construir o hospital, R$ 1 bilhão. É óbvio Sim. que nada disso foi feito e hoje nós não temos nem o dinheiro, temos o problema da pandemia e estamos entrando no inverno. Então, tudo errado. Sim. Tudo errado. É bem complicado isso, porque justamente, né, o tempo do lockdown que foi feito ali no começo, aqueles 15 dias, e depois foi para um mês e tal, foi desperdiçado, né? Ele deveria ter sido feito para achatar a curva e se preparar para o momento mais crítico, né, para dar tempo, e foi desperdiçado, o pessoal ficou em casa sem produzir, e enfim, é triste como cidadão a gente acompanhar isso tudo de fora e vendo que, como você falou, aquilo tudo que foi, vocês estavam aí presencialmente brigando pela reforma da Previdência, para economizar, que ficou de 900, 1 bi e tal, foi perdido em questão de quê? Um mês, 2 meses, né? Então, agora tem que acelerar as outras. E o que você acha, assim, né, nesse ponto? Eu tenho feito alguns posts que o pessoal, eu deveria estar entrando já em alguns posts mais municipais, devido a, né, a nossa passagem pelo processo seletivo para o executivo municipal, mas ainda tenho feito posts falando de coisas federais, porque justamente eu acredito que o Brasil está perdendo, vamos dizer assim, já que estamos na pandemia, oportunidade de fazer essas reformas, de acelerar e botar velocidade no setor privado para ele voltar a produzir mais rápido, desburocratizar, né, a carga tributária a gente sabe que é difícil porque está todo mundo quebrado, né, os estados, os municípios, mas pelo menos simplificar. Nada, então, tipo, a percepção é que para estar tudo certo, é imprimir dinheiro e vamos... Muito difícil. Só para deixar bem claro, a reforma administrativa, ela já existia essa pretensão, ela já havia essa necessidade antes da pandemia. O governo federal, aliás, o Ministério, ele já deveria ter mandado essa proposta no ano passado. Aliás, esse é um assunto que a gente tem tratado lá, e conforme o ministro Guedes, essa reforma já estava pronta. O presidente Bolsonaro disse que não iria enviá-la ao Congresso naquela oportunidade, porque era final do ano, já tinha passado a reforma previdenciária. Para ele, politicamente, é algo caro, por desagradar o funcionário público, o setor militar, enfim. Então, politicamente, o governo federal entendeu que não era o momento. E aí virou o ano, veio a questão da pandemia e, de novo, atrasou. Então, não tenho esperança, sinceramente, que essa proposta seja aprovada esse ano. Talvez encaminhada. Mas essa proposta, só para as pessoas entenderem, ela significa uma reestruturação no funcionalismo público. Como isso vai ser tratado dali em diante? Já é mais ou menos pacificado que essa reforma administrativa ela vai tratar dos funcionários que adentrarem no serviço público da homologação em diante. Porque se for para tratar dos funcionários públicos que já estão no serviço público, a pressão é muito grande, o custo político é muito grande e a maioria dos parlamentares e até o governo federal muito dificilmente vão encarar, o que eu acho muito ruim, porque nós vamos ter aí, se uma reforma for muito boa, 2 tipos de funcionário público, né? O antes ou depois da reforma administrativa. E ao contrário do que as pessoas pensam, a reforma administrativa não é contra o funcionário público. As pessoas, porque o Justo é contra o funcionário público, o Novo é contra o funcionário público. A gente sempre ouve. Na verdade, nós somos a favor do bom funcionário público, porque hoje o bom funcionário público ele é tratado exatamente igual como o mau funcionário público. Os dois têm estabilidade, os dois têm irredutibilidade de vencimentos, os dois têm os mesmos benefícios e os dois eles são criticados pelos mesmos motivos. Então, é muito legal que a reforma administrativa faz, ela preza pela meritocracia, ela cobra resultado, ela tem uma grade de merecimento, uma escalada de cargos e salários. Então, é muito bom. Não tem por que o funcionário público bom achar isso ruim.
porque ele, obviamente, vai se destacar. E é muita ingenuidade achar que em qualquer profissão todo mundo é espetacular, né? Sim. Assim como não é na advocacia, assim como não na igreja, e muito menos como funcionário público. Então, é óbvio que isso precisa ser reformulado. É óbvio que existe um descompasso salarial entre o funcionalismo público e o setor privado. Eu me lembro que na faculdade, eu formei em 2003, Leandro. Puxa, já quase 9 horas, está quase acabando a live. Sim. Eu me lembro que na faculdade todo mundo queria fazer concurso para o Ministério Público e para juiz. Por quê? Porque as pessoas elas trabalham por incentivo. Então, onde paga mais, eu vou procurar. Claro. Todo mundo procura incentivos. E não estou dizendo que está errado. A ganância positiva de você mirar lá em cima, ela é positiva. E o que acontece? Muitas pessoas formadas, junto comigo, um pouco antes ou um pouco depois, pessoas espetaculares, focaram em concurso e o setor privado as perdeu. Hoje nós poderíamos ter essas pessoas no setor privado, grandes empresas, grandes empreendedores, talvez e provavelmente até mais ricos e mais felizes. Mas por quê? O poder público, dentro da concorrência de profissões com o setor privado, ele criou um descompasso. Então, é óbvio que a gente precisa ter esse equilíbrio. E também profissões. A gente tem aí, acho que alguém falou aqui sobre professores e outros cargos que não precisam mais. Então, tudo isso é um momento adequado de se fazer uma reforma administrativa que, pessoal, vamos empurrar aí, fazer pressão para o governo federal mandar o quanto antes. Inclusive, o nosso deputado federal, Tiago Mitrô, é o presidente da comissão, aliás, da frente parlamentar da reforma administrativa, está tocando esse assunto. Ele que tocou à frente aí a Fundação Estudar, é um gênio nesse assunto, então está bem encaminhado. Entendido. E Gilson, como você falou, não sei como vai estar o teu limite de tempo, mas e as eleições 2020? Sei que esse final de semana circulou aí uma proposta aí, dizendo que o pessoal estava comentando que para dezembro as eleições. Eu sei que isso... como é que está a sensação disso aí no Congresso? Já foi debatido isso? Já tem conversado? Já está alinhado isso? Ou foi só aventado um rascunho? Certo. Vamos lá, pessoal. Vamos diferenciar. A questão de eleições, o mais certo também seria fazer uma grande reforma. Nós temos aí muitos erros e muitos problemas com o nosso sistema eleitoral, sistema político. Existe uma outra pretensão que chama reforma política, que é para visitar todos esses temas e fazer um sistema melhor. Todo mundo sabe que, por exemplo, os Estados Unidos têm um sistema eleitoral diferente. Tem um estudo muito legal do Luiz Felipe Bragança Orleans, ele tem um link, acho que tem aqui nos destaques do Instagram, se você corre lá e dá uma olhadinha, ele tem um artigo explicando isso aí tudo. Não vai dar para esperar uma reforma política para se discutir prorrogação. Sim. Para o pessoal entender, prorrogar eleições é diferente de prorrogar mandato, que é diferente de unificar eleições. São 3 coisas diferentes. Sim. Prorrogar eleições significa tirar a data, que é de outubro, para um pouco depois. Justificado até por conta da pandemia, de outros problemas e tal, o que eu acho que não tem problema nenhum. Atrasar para nós termos aí uma eleição melhor, desde que não ultrapasse dezembro. Sim. Por quê? Ultrapassado dezembro, aí nós estamos falando de prorrogação de mandato. Quando Sim. nós prorrogamos mandatos, aí nós estamos admitindo de que pessoas que não foram votadas por aquele período sejam nossos governantes. Aí eu pergunto, quem aqui quer ser governado por alguém que não foi escolhido? Olha só que precedente perigoso. E que isso seja até 2022 é pior ainda. Imagina no futuro alguém dizer, não, foi prorrogado 2 anos, então vamos prorrogar mais 4, mais 6. Político decidindo se político pode ficar mais tempo no mandato do que aquele que ele foi eleito. Eu não sei como é que as pessoas estão cogitando isso, Leandro. Sim. Eu não entendo. Isso é vergonhoso. Sim. Pensa, nós estamos num movimento, e eu brigo todo dia para dar menos poder para o político.
Sim. Mais poder para as pessoas decidirem. E agora, algumas pessoas estão cogitando dar o poder para o político decidir até quando ele pode ficar. Sim, é bem Não faz perigoso. sentido. Uma outra coisa diferente é unificar eleições. Unificar eleições sem prorrogar o mandato é possível. Por exemplo, se aumenta os mandatos para 5 ou 6 anos, enfim, até alcançar a próxima eleição. Eu fico me perguntando, será que o Lula, se fosse para prorrogar o mandato em 2 anos, as pessoas iam sugerir a mesma coisa? Ou o Bolsonaro? Eu não entendo. Mas, enfim, unificar as eleições sem prorrogar até pode ser discutível. Porque aí foi eleito para aquele período. Porém, unificar as eleições tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos é que o funcionalismo público, a política, o Congresso, as câmaras e vereadores vão continuar trabalhando e produzindo sem ficar se dedicando com a eleição que só atrapalha o trabalho. O segundo ponto é a economia. Uma eleição custa muito caro, né? E todos nós pagamos a conta. Quais são os pontos negativos? 2 principais pontos negativos. Primeiro, que a eleição federal ela captura, ela sequestra a discussão municipal. Então, as pessoas não vão dar atenção ao discurso, aos candidatos municipais, porque toda a mídia, em todo boteco, em toda família, se discute lá em cima. Isso é cultural, infelizmente, no Brasil. Até imagina o tamanho do Centinho, né? O nosso Centinho em 2018 já era enorme. Aí teria que colocar mais 2. Vai ser uma cartolina. E um outro ponto negativo é que o Brasil ele é tomado por ondas. Então, veja só, em 2018 nós tivemos a onda Bolsonaro, que é a onda de cabo a rabo. E vai lá e bota 17. O que aconteceu? Muitos deputados foram eleitos pelo 17 e o presidente foi eleito pelo 17. Se nós tivéssemos municípios naquela eleição, muitos vereadores, ou a maioria dos vereadores seria do PSL e os prefeitos também. E em menos de um ano a gente descobriu que isso não era uma boa ideia. Hoje, metade dos deputados do PSL já dizem que não são do PSL, que não gostam do PSL e falam mal do PSL. O governador de Santa Catarina teve 70 e poucos, aliás, 75%, 74% dos votos pela onda Bolsonaro. Não acredito que hoje ele teria 15%. Vale lembrar que a onda de 2018 foi essa, mas que a de 2014 foi a onda Lula. E se fossem as eleições naquele tempo unificadas, muitas prefeituras e muitas câmaras de vereadores também teria sido infestada pelo PT, o que nós também sabemos que é uma péssima ideia. Então, é algo que tem que se refletir, e a grande verdade, Leandro, é que não tem decisão fácil e simples. O caminho é longo e não dá para, com uma canetada, tentar resolver um problema simples só olhando um lado da moeda. Então, realmente, a gente tem que pensar o tempo todo e pensar em soluções, mesmo que demore um pouquinho, mas sempre vale a pena fazer o certo. Sim. E na reforma política, que seria, né, tirando essa parte, quais pontos estariam hoje mais elencados e mais que dariam mais resultado para a população que você vê, Gilson? Ou foi esses que você citou? A reforma política, porque você separou, né, da postergação da eleição. A reforma política, existe uma discussão muito grande. Pessoal, não vai dar tempo agora, falta 3 minutinhos para acabar a live. Aí a gente recupera em outro tempo, responde as perguntas, se mandar lá no direct, eu vou respondendo. Mas uma discussão muito grande da reforma política é a forma de votação. Então, se vocês quiserem pesquisar, existem o distrital, distritão, distrital misto. Então, existem essas diferenciações. Um outro ponto é a forma de financiamento. Hoje, o financiamento ele pode ser só através de pessoa física. A pessoa jurídica ela não pode financiar. Por quê? Porque na época do mensalão, do petrolão, enfim, houve muita corrupção por intermédio de financiamento privado de empresas.
E aí se tomou uma decisão de proibir as empresas e o Estado financiar. Então, Sim. aí se engordou o fundo eleitoral e o fundo partidário. Então, o que todo mundo sabe que é uma aberração. Hoje você, Leandro, financia o PT, goste ou não goste. Aliás, Pois você é. financia ao mesmo tempo o PT e o PSL, financia os dois, o que não faz Sim. sentido algum. Mas, enfim, a gente poderia conversar muito tempo sobre isso. Queria te agradecer, Leandro, por aceitar meu convite. Dá boa sorte, conte comigo. Acompanhe esse cara, Leandro, lá de Jaraguá do Sul, e bola para frente, porque o que mais nós precisamos fazer é difundir essas ideias e convencer as pessoas a estudarem um pouquinho mais e ter esse problema de consciência que ninguém vai fazer nada por nós. Nada, Exatamente. nada. Principalmente um político. Nós temos que fazer por nós mesmos e ajudar os outros a pensarem assim. Sim. Eu que Valeu, Leandro. agradeço, Gilson, né? Obrigado a todos aí. Quem quiser acompanhar, Leandro Schmeck-OG, estamos aí na luta para renovar esse Brasil novamente. Um abraço a todo mundo, hein? Valeu, querido. Um abraço. Até mais, pessoal. Valeu, Gilson. Abração. Faz